Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo de dicas de Cartola FC aqui no canal do Stats. Vamos aí falar dessa rodada 25, mas antes da gente falar sobre as principais opções, quero pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e também seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo. @stats_cartola no Twitter e no Instagram, dá uma força lá. Dessa vez um pouco diferente, a gente estava fazendo o vídeo já com as dicas fechadas, dessa vez vai ser mais um filtro, daquela forma que a gente estava fazendo antes, mas vamos falar então um pouco sobre os confrontos primeiro, né? Lembrando que Cuiabá e São Paulo não será válido, né? O jogo da segunda-feira não vai valer para a próxima rodada, então teremos 9 partidas válidas. De antemão, acredito que dois times se sobressaem no favoritismo, tanto para SG como para gols marcados, que é o Atlético Mineiro e o Inter. O Atlético enfrenta o Ceará e o Inter enfrenta a Lanterna Chapecoense. Em condições normais, eu diria que o Inter seria o maior favorito, mas a gente sabe do poder ofensivo do Atlético Mineiro, então eles estão quase equilibrados aí, principalmente na questão da vitória e na questão dos gols. Eu acho que no SG o Inter tem jogadores que pontuam melhor. A gente vai falar sobre isso aí no decorrer do vídeo, mas tem umas boas opções aí para a defesa. Complementando, quando a gente fala de gols, acredito que Flamengo e Palmeiras são times que precisam ser citados. O Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino. O Flamengo joga fora contra o Fortaleza, é um jogo chato, o Flamengo desfalcado, mas a gente já sabe do potencial ofensivo, então não dá para deixar de fora. E aí, o Atlético Paranaense contra o Bahia, principalmente aquelas opções que a gente já conhece de Cartola, Terãs, talvez o Nicão, o próprio Eric, né, lateral que joga de volante. E o Fluminense, que vem de derrota contra o Fortaleza, mas enfrenta o Atlético Goianiense, que não está em boa fase na competição, vem também de derrota para o Atlético Paranaense em casa. Acredito também que é um time que tem algumas opções que a gente pode ficar de olho. Então, vamos lá para a tela do computador para a gente começar a falar sobre as dicas e os jogadores de cada posição. No gol, o Cássio é uma opção interessante, é um cara com muitas defesas no campeonato, você vê que são 89 23 jogos, está chegando a 100 daqui a pouco. Pega um esporte aí que deu uma leve embalada, né? Gol do Grêmio, gol do Juventude no último jogo, mas o Corinthians é favorito, está em excelente fase. Nos últimos 10 jogos com o Silvinho, se não me engano, são 5 vitórias e 5 empates. É bastante coisa, então o Cássio é uma opção interessante pensando aí nesse provável SG e também ganhando algumas defesas. Outras boas opções, o Everson é um goleiro que é interessante. Na última rodada ele deu uma boa decepcionada aí porque perdeu o SG, não também conseguiu se destacar em defesas, mas ele é um cara interessante. Eu destaco bastante o Daniel, que está valorizado, né? Isso é um problema. A gente viu que nessa última rodada aí muita gente perdeu cartoletas, né? Pelo menos aí 4, 5 cartoletas, a maioria levou, né? Deixou no mercado. O Daniel é um cara que está valorizado, mas não é um cara que está muito caro ainda, né? Ele custa 9 cartoletas. Dá para encaixar ele no time e ele tem um dos SGs mais prováveis da rodada. Vale a pena ficar de olho. E aí eu complemento com o Santos, do Atlético Paranaense, que é um cara também que tem essa chance de SG, também vem valorizado, mas é um goleiro aí com uma média sólida, razoável de defesas, quase 3 por jogo, pode se destacar também aí nesse confronto contra o Bahia. Então, já vamos passar aqui para falar dos laterais, começando com duas opções, uma do Atlético Paranaense, que é o Eric, porque ele é um jogador que tá como lateral no Cartola, mas que joga de volante. Então, fez 9 pontos aí na última rodada porque deu assistência. É um cara que vai ter mais chance desses scouts ofensivos porque joga mais à frente, a gente sempre fala sobre isso. É um cara bem interessante. Subindo mais um pouco aqui, o Calegari é um cara também que a gente já conhece o potencial dele de desarmes, e ele voltou bem, mesmo sem SG nesse último jogo, fez 3.4. É um jogador que consegue dar uma consistência ali de pontuação e ao mesmo tempo o Fluminense enfrenta o Atlético Goianiense e é um SG que você pode apostar. Vale a pena também ficar de olho no Calegari. O Guga foi um cara que decepcionou muito na última rodada, né? Fez menos 2.3. Tem esse ponto positivo que vem desvalorizado, e para quem precisa recuperar as cartoletas que perdeu na última aí, é uma opção interessante. Pode ter o SG, é um cara que parece um pouco na frente, não é muito de dar assistência e gols. A gente sabe que o Atlético Mineiro ataca mais pelo lado esquerdo, mas o Guga aí desvalorizado pode ser uma aposta segura.
Eu complemento com o Sarabia, que eu acho que vai ser um dos laterais mais escalados da rodada, porque é um cara com muitos desarmes. Então, se você gosta de escalar aí pensando nas unanimidades, é um cara que vai aparecer nos times. E aí tem o Fagner do Corinthians, podemos citar também o Felipe Luiz, tem tido muitos desarmes na competição, já deu 2 assistências. Acredito que na lateral a gente está muito bem servido nessa rodada. Passando então para os zagueiros, mais uma rodada em que Lucas Cal, né, aparece como uma excelente opção, um cara aí que surpreendeu bastante. Na última rodada ele enfim encerrou aquela sequência de decisões. O ponto positivo é que ele fica mais barato, está desvalorizado, tem mais de 2 desarmes por jogo, tem algumas decisões. É o mesmo caso de jogador que joga que tá como zagueiro no Cartola, mas joga de volante. Tem um confronto aí de um Juventude que não tá tão bem na competição, vale esse destaque. Outros 2 jogadores interessantes, João Vitor do Corinthians, que tem sido aí um dos melhores zagueiros da competição, pelo menos um dos zagueiros mais confiáveis. E o Nino do Fluminense, que é uma opção um pouco mais cara. Também são 2 jogadores bem interessantes. O Nino fez 4.4 sem decisão nesse último jogo. Tá voltando a desarmar, fazer essa pontuação líquida que a gente gosta. E uma opção, na verdade 2, né, que eu acho que vão ser muito bem escaladas. Muita gente vai dobrar a zaga do Inter aí com Vitor Cuesta e Bruno Mendes. Bruno Mendes tem pontuado melhor e pontuado com consistência. Você vê aí pelo gráfico dele que é um cara que tá conseguindo entregar uma boa pontuação rodada a rodada. O Vitor Cuesta já é um cara que estava tão bem, nas últimas rodadas não veio tanto, mas ele está se destacando mais porque ele tem conseguido dar uma assistência ou outra. Não tem gol ainda no campeonato, mas ele já deu, se não me engano, pelo menos umas 3 assistências aí. E é isso, ele está jogando um pouco a média dele para cima, mas a média dele ainda é bem menor do que a do Bruno Mendes. Esses zagueiros eu acredito são opções bastante interessantes. Tem também Nathan Silva do Atlético Mineiro, William Arão, próprio Renan. Acredito que é uma rodada que muita gente vai adotar a estratégia de colocar jogadores desvalorizados para recuperar as cartoletas perdidas aí na última rodada. Se essa for sua estratégia, a gente já falou aí de algumas boas opções que vêm desvalorizadas. Passando para o meio, temos aí Rafael Veiga com esse potencial ataque do Flamengo, do Palmeiras. É um cara que está com uma pontuação líquida muito boa, o que para meia é bem interessante, porque ele consegue contribuir volta e meia com um gol, com assistência, são 7 decisões em 20 jogos, e ao mesmo tempo ele finaliza bastante, tem alguns desarmes. O cara que está pontuando é uma opção bem interessante. Terãs deu uma leve desencantada aí, né? Ele tinha feito uma ou outra pontuação ruim, e aí veio com gol e assistência, quem escalou se deu muito bem. E aí nesse jogo do Atlético Paranaense favorito jogando em casa, com certeza será muito bem escalado. Nath Fernandes é um cara que decepciona muitas vezes, mas também tem que lembrar que ele, por exemplo, é o batedor de escanteio do time. E ele dá algumas boas assistências com isso. É um excelente jogador que nem sempre se traduz em cartola. Muita gente vai fugir, pode ser o seu diferencial na rodada. Temos também Patrick, que eu acredito seja uma opção bem interessante, porque une potencial de decisão, não são muitas, mas às vezes elas aparecem, num confronto muito favorável e com excelente pontuação líquida. O Patrick é uma opção bem interessante. Gosto bastante também do Renato Augusto, porque ele é um cara que tem aparecido aí, ele é volante, mas ele aparece muito na área. Você vê que pelas pontuações dele, ele consegue trazer pontuação líquida, já tem 2 decisões aí, 2 gols em 7 jogos, cara bem interessante. O próprio Ederson, que é o que a gente sempre fala, é o cara ali de confiança, aquela terceira opção no meio, um cara que traz uma boa pontuação líquida. Não foi tão bem no último jogo, acabou desvalorizando. Isso pode ser um ponto positivo pro lado dele. E aí a gente vai ficar aqui falando sobre várias outras opções. O próprio Guilherme Castilho, que teve o pênalti que era para ele bater no último jogo, mas ele já tinha saído. Lucas Crispim, que vem de 2 assistências. O próprio Zaratio. É o filtro geral, como a gente estava falando. Assim, são opções mais amplas para você pesquisar aí. O próprio Iago Pikachu, não posso esquecer, jogando aí contra o Flamengo. Um cara que o Fortaleza está muito bem no campeonato. E ele é um dos motivos para isso. Beleza, pessoal? Então, para a gente fechar o vídeo, vamos falar dos atacantes. Acredito que tem 2 caras que se destacam na rodada, que são Hulk pelo Atlético Mineiro e Roger Guedes pelo Corinthians. 2 excelentes opções. Acredito que o Roger Guedes vai aparecer muito de capitão também. O Hulk na rodada passada foi o capitão, sem dúvida, mais escalado. Nessa eu já acho que o Roger Guedes, principalmente por toda essa pontuação que ele está entregando jogo a jogo,
ele vai aparecer bastante. Temos o Marinho, né, que fez 4.6 no Clássico, não tem decidido, são apenas 4 gols em 15 jogos, mas está recuperando aquela pontuação líquida que faz ele ser um diferencial. E num jogo contra um Grêmio que está muito mal, tem a lei do ex para quem gosta, ele pode aparecer bem. Essas eu acho que são 3 principais opções, com a adição do Pedro, que mostrou do que ele pode ser capaz. Quem foi sem na última rodada se deu mal, já foi uma rodada com pontuação baixa, e quem foi sem o Pedro sofreu bastante. É o substituto direto do Gabigol, então ele acumula todo aquele potencial de decisão do Gabigol. O Pedro também leva consigo. É uma opção bem interessante. Um cara que eu considero que é uma aposta bem assim, intrigante para essa rodada é o Yuri Alberto. Ele custa muito barato para atacante, isso é muito bom. E ele tem aí um bom número de decisões no campeonato. Vem aí não tão bem nos últimos jogos, o que pode fazer muita gente se afastar dele. Mas se você confia na questão do confronto, que é um confronto muito favorável contra o Lanterna, o Yuri Alberto é uma opção bem interessante. E aí a gente pode complementar com outros. Tem o próprio Bruno Henrique, para quem quiser dobrar no Flamengo, tá bastante confiante. Dudu, tem o Keno, o próprio Luiz Henrique pode ser uma opção aí. Um cara que deu aquela decepcionada boa na última rodada, o pessoal tava confiante. Quem sabe agora ele não volta a jogar como ele estava jogando antes. Então assim, é uma rodada que eu acredito que não vai ser tão parecida como em outras que as pessoas escalam sempre o mesmo time. Acredito que essa rodada vai ser um pouco diferente nesse sentido. E aí, a gente encerra o vídeo por aqui. Queria agradecer a você que ficou com a gente até esse momento. Sempre lembrando que se você ainda não deixou o like no vídeo, faça esse favor e dá uma moral pra gente lá nas redes sociais, que daqui a pouco vão sair as dicas consolidadas por posição. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.